Olá, internautas! Estamos começando mais um bate-papo com a Elidoli. Como vai você, Eli? Tudo bem? Como é que foi o Tudo fim de bem, Negrão? semana? Bom dia a todos e todas. Maravilha! Nós vamos falar neste bate-papo com a Elidoli sobre os 1.000 dias do governo Bolsonaro, uma semana aí que promete com a CPI finalizando, né, os seus momentos finais. E vamos também falar das manifestações do próximo sábado, dia 2, esse balanço aí do que vai ser essa semana. E também sobre o que significa as eleições da Alemanha, que os social-democratas e os verdes derrotam o partido que Bolsonaro apoiou, né, pelo menos se manifesta a favor na Alemanha, e o que isso influencia aqui no Brasil. E no Baú do Ela a gente continua aí com as eleições de 2002. Hélio, uma semana que promete aí, né? A semana certamente vai ser agitada. Primeiro, porque nós vamos ter o Bolsonaro comemorando 1.000 dias do governo dele. Quer dizer, nós estamos há 1.000 dias nessa tragédia. Vai completar agora, né? 1º de outubro. 1.000 dias na tragédia que significa o governo Bolsonaro e que, apesar de todo o desastre causado ao país, em todos os aspectos, no aspecto da economia, no aspecto humanitário, no aspecto social, no meio ambiente, nas relações externas, quer dizer, o desastre total que ele significa continua aí. Estamos aí com Bolsonaro há 1.000 dias. Ele vai comemorar, parece não, tem várias viagens marcadas, inclusive uma fantástica. Ele vai inaugurar 10 quilômetros de asfalto na Bahia. 10 quilômetros, Negrão. Ele vai lá para inaugurar 10 quilômetros de asfalto. Ele vai falar bobagem durante a semana, é óbvio. Né? Ninguém imagina que Bolsonaro vai passar uma semana viajando para diversas regiões do país sem falar bobagem. Então, ele vai falar bobagem. Alguns que fingem acreditar que ele agora está calmo, que ele está acordado, fingem, né, acreditar para justificar a manutenção dele no cargo. Mas então promete desse lado. Por outro lado, Negro, a CPI vai ouvir, tá, ela está terminando, né? Ela tem prazo até novembro. Quando a gente usa a expressão prorrogar, nós estamos errados. Não é prorrogar, ela tem prazo até novembro, mas muitos consideram que já está na hora de acabar, já está na hora de parar. Mas ela vai ouvir amanhã é o Luciano Hang, ou é quarta, mas essa semana ela vai ouvir o Luciano Hang, que é aquele empresário que se veste de periquito, de terno verde, gravata amarela, bolsonarista convicto, capaz de falsificar o atestado de óbito da mãe para dizer que ela não morreu de Covid, que pediu cloroquina, que pediu que fosse aplicado cloroquina nela. Vai ouvir esse negacionista que andou financiando aí redes de fake news, ligação com o gabinete paralelo da saúde, essa coisa toda, e vai ouvir uma advogada dos médicos daquele plano de saúde paulista, o Prevent, que denunciaram o genocídio que esse plano de saúde cometeu contra idosos lá em São Paulo. E parece que há outros depoimentos que comprovam, eu não sei se já vão ser ouvidos, que comprovam esse absurdo que aconteceu lá em São Paulo, por esse plano de saúde, Prevent Senior, que é para idosos com mais de 60 anos, articulado com o gabinete paralelo da presidência e, logicamente, com o próprio governo federal, para matar gente e não dizer que foi por Covid. Então, a CPI também promete muito, né, essa semana. E nós vamos terminar a semana com as manifestações, a nova rodada de manifestações da oposição, principalmente da oposição de esquerda, mas não apenas da oposição de esquerda, contra Bolsonaro. E vamos ver qual vai ser a dimensão que elas vão ter, qual o crescimento que elas podem apontar nesse movimento contra Bolsonaro. Uhum. E sobre as eleições lá da Alemanha, Hélio, o que você tem a dizer? O Negrão, eu gosto muito. A centro-esquerda, né? Porque você tinha uma centro-direita e agora você tem uma vitória da centro-esquerda, né? E isso impacta, né? Isso, sobretudo porque
A gente vê aí visita de membros do Partido Nazista visitando Bolsonaro, seus filhos, seus aliados, né? O significado disso para a gente aqui. Negrão, eu gosto muito de acompanhar as eleições da Alemanha por duas razões. Primeiro, que como jornalista eu já cobri duas eleições lá. Eu cobri a eleição em 1976 pela TV Globo, quando ganhou o social-democrata, o Helmut Schmidt, ganhou em 76. E depois, em 88, em 98, pelo Correio Brasiliense, quando o vencedor foi outro social-democrata, o Schröder, Gerhard Schröder. Então, eu acompanho e acho que é um sistema, não existe sistema eleitoral perfeito, mas dentre todos os imperfeitos é o que eu acho mais eficaz. O que aconteceu lá, Negro, é que os social-democratas que estavam em baixa ganharam a maioria das cadeiras no parlamento, mas são incapazes de fazer uma maioria, eles não governam sozinhos. Aliás, essa tem sido uma tradição na Alemanha já há muitos anos, a necessidade de composição. Lá são 735 cadeiras no parlamento. Você tem que ter maioria absoluta para governar, para indicar o primeiro-ministro, que lá eles chamam de chanceler. Então, os social-democratas, que estavam muito mal, se recuperaram e derrotaram o partido da Angela Merkel. Não quer dizer que eles derrotaram a Merkel, que é muito popular na Alemanha, eles derrotaram o candidato dela, né? O candidato do Partido Democrata Cristão, que é a CDU aliada à CSU. Lá tem uma outra particularidade, Negrão, que você pode ter partidos regionais, partidos em apenas um estado. A CSU só existe na Baviera, que é a cidade de Munique. Só existe na Baviera. A CDU existe no resto do país, então eles se aliam nas eleições. Então, esses democratas cristãos ficaram em segundo lugar por uma pequena diferença. Mas o que realmente prejudica o governo Bolsonaro é que, seja lá quem for governar, é mais provável que seja o Partido Social Democrata, porque teve mais votos. Mas nada impede que o chanceler seja da CDU, porque se quem conseguir compor uma maioria no parlamento é que vai ser o futuro chanceler. E os verdes, Negrão, são decisivos para qualquer um deles, porque os verdes cresceram. Os verdes tiveram cerca de 15% dos votos. Esses dois partidos aí que ganharam tiveram na faixa dos 25% dos votos. 25, qualquer coisa, 24, qualquer coisa. Então, os verdes serão essenciais em qualquer coligação. Dificilmente os verdes ficarão fora do próximo governo. Os liberais, lá também tem o Partido Liberal. Os liberais também foram muito bem nessa eleição. Os liberais já chegaram lá no fundo do poço de não conseguir representação no parlamento. Hoje eles tiveram 11% dos votos. E os verdes, eles farão pressão contra o Brasil, já declararam isso. Eles não aceitam essa política ambiental bolsonarista. E tem condições, o governo alemão, que é o principal país da Europa, tem condições de travar qualquer acordo com o Brasil, inclusive aquele acordo da União Europeia com o Brasil, com o Mercosul, da União Europeia com o Mercosul. Então, a situação do Bolsonaro, que já piorou com a eleição do Joe Biden nos Estados Unidos, piora agora com a Europa, com esse resultado eleitoral por essa sanção dos verdes. E, ao mesmo tempo, você lembra que veio um deputado, você falou disso, veio um deputado, o partido aí, que é a AfD, que você citou, é um partido quase nazista mesmo, é a Alternativa para a Alemanha. Esse partido perdeu cadeiras no parlamento. Quer dizer, o partido que o Bolsonaro apoia na Alemanha ficou menor do que ele já era. Né? Ele ficou mal colocado. E, a bem da verdade, a gente deve dizer, ontem eu vi muita gente da esquerda comemorando a vitória do SPD. Né? Mas, na verdade, o partido de esquerda na Alemanha, o SPD é centro-esquerda, seria o social-democrata, é social-democrata. O partido da esquerda alemã, que é Die Linke, que é a esquerda, perdeu votos. Teve uma derrota muito grande, teve apenas 5% dos votos, em outra eleição ele chegou a ter 9%, e passou raspando na cláusula de barreira da Alemanha, que é 5%.
Ele, se não tivesse tido 5%, a apuração não concluiu ainda. Se não chegar aos 5%, ele vai ter a representação no parlamento, menos de 10% do parlamento, 5% do parlamento, mais ou menos, ele vai ter, porque ele elegeu três deputados nos distritos. E a cláusula de barreira diz o seguinte: ou você tem 5% dos votos nas listas partidárias, para superar, ou você elege pelo menos 3 deputados pelos distritos. São 299 distritos, cada um elege um deputado. E a esquerda conseguiu eleger exatamente 3 deputados nos distritos, 2 em Berlim, 2 distritos em Berlim e um em Leipzig, que são a Alemanha Oriental, a antiga Alemanha Oriental. A tendência do Partido Verde é fazer aliança com os social-democratas, né? O Partido Verde, na verdade, ele fará aliança com quem atender às suas políticas ambientais. Mas a tendência, vamos dizer, é realmente com os social-democratas. A tendência é que o governo seja dos social-democratas, porque eles ganharam as eleições. Então, tradicionalmente, o partido que faz mais votos é que fará o chanceler, o primeiro-ministro. Quando você vota na Alemanha, você não vota em candidato igual aqui, não. Você não vota em nomes para deputado. Você vota no partido. Por isso que as campanhas eleitorais lá, Negrão, são mais simples e mais baratas, porque a campanha é feita em torno do partido. Você vota no partido, e o partido é que designa quem serão os deputados pela lista partidária. Agora, cada partido tem um líder. Então, quando você vota naquele partido, você já sabe que você está votando naquele líder para chanceler. Se você vota no social-democrata, você já sabe, eu estou votando nos shows para ser chanceler. Se você vota no Link, você já sabe, o líder do Link é o fulano. Se ele tiver a maioria, ele vai ser o chanceler. Agora, nada obriga que o partido com mais votos tenha o chanceler. É o partido que consegue fazer a coligação no parlamento, para atingir maioria. Então, tem que ter aliança, tem que ter aliança. Mas as alianças lá, Negrão, não são iguais essa aliança daqui, que é na base do centrão, de emenda, toma lá da cá, te dou tantos cargos, eu te dou um ministério, você fica lá manipulando as verbas do ministério e pode levar mais 400 funcionários, seus cabos eleitorais, seus amigos, parentes, não. Não é assim, não. Lá a burocracia é estável, os funcionários públicos têm estabilidade e estão lá. Entra governo, sai governo, estão lá os mesmos. Eles não vão mudando de acordo com o governo. As alianças são programáticas, né? E são programáticas, tanto é, Negrão, que está se prevendo que talvez o governo se defina pelo Natal. Nós estamos em fim de setembro. Há quem diga que ainda vai demorar uns 2 meses. Por quê? Porque eles sentam para discutir programa. Não, isso eu não aceito. Mas se você não aceita, é uma discussão programática em torno do programa. Por isso que eu te falei, os verdes querem que os pontos da política ambiental que eles defendem sejam aceitos pelos partidos com os quais eles vão se coligar. É claro que a aliança pressupõe renúncia. Você não consegue fazer uma aliança. A gente tem falado isso até a respeito aqui das nossas frentes amplas, né, Negro? Você não consegue fazer aliança se você não abre mão de alguma coisa. Você tem que abrir mão de algumas coisas. Mas os partidos lá estão acostumados a fazer isso. Tanto é, Negrão, que os verdes, eles falaram que... os liberais falaram que é o seguinte: antes de negociar com os social-democratas ou com os democratas cristãos, eles querem negociar com os verdes. Valeu. Eles querem se ajustar com os verdes, porque se eles se ajustarem com os verdes, eles oferecem um bloco, seja aos social-democratas ou aos democratas cristãos. Então, é um processo longo de discussão, não é de, olha, você vai ganhar um ministério. Eles ganham ministérios, claro. Eles distribuem os ministérios entre os principais nomes do partido. Esse que vai ser, provavelmente será o futuro chanceler, era o vice-chanceler da Angela Merkel. Porque havia uma coligação social-democratas, democratas cristãos, é a que está no governo hoje, é dos 2 grandes partidos. E ele era o vice-chanceler. Ele ainda é o vice-chanceler da Angela Merkel. Né? E os partidos vão obtendo seus ministérios. Mas obter ministério lá é uma decisão de partido, não é a decisão de centrão, de bloco,
de deputados fiéis que vão ganhar emendas secretas, que vão fazer... Não é isso, é uma negociação programática. Uma negociação programática pode incluir, inclusive, a construção de uma estrada na região que aquele partido domina. É legítimo. O partido domina, o partido tem lá na Saxônia, tem uma forte presença na Saxônia, ele fala, olha, eu preciso construir pavimentar, melhorar uma rodovia da Saxônia, eu quero colocar isso no programa do Ministério de Infraestrutura, tal. É legítimo. Mas não é aquela questão da emenda, né? Da emendazinha secreta, do toma lá. Por cá, Hélio, só para a gente emendar falando em emenda, né? Para a gente emendar para cá, trazendo. Vamos fazer um paralelo do que é esse parlamentarismo alemão com a proposta de semipresidencialismo que está aí, que quietou também, né? O semipresidencialismo, eu já falei isso aqui, é um parlamentarismo disfarçado. Esse conceito foi inventado aí na ciência política, até por cientistas políticos importantes, mas é falso. Ou é parlamentarismo ou é presidencialismo. A Alemanha não se enquadraria no que eles chamam de semipresidencialismo. O semipresidencialismo, o presidente é eleito pelo voto direto, que é o caso de Portugal, né? É o caso da França, eleito pelo voto direto e tem poder. Ele divide praticamente o poder com o primeiro-ministro. Na França, ele é mais exacerbado, esse poder do presidente. Em Portugal é menos, mas também tem bastante. O presidente de Portugal é uma figura importante. Na Alemanha, o presidente não é uma figura cerimonial, vamos dizer assim. Ele é eleito pelo parlamento, ele não é eleito diretamente, e ele tem funções de Estado, ele é um chefe de Estado. Vamos dizer assim, é mais ou menos como a rainha da Inglaterra, tá, Negrão? É mais ou menos, não é tanto, ele tem os seus poderes de veto e tal, mas quem governa mesmo é o chanceler, que é o primeiro-ministro. Ele é que governa de fato, o presidente representa o Estado, recebe credenciais de diplomatas, trata da política externa, mas não é quase uma rainha da Inglaterra. Tanto é que a gente raramente sabe quem é o presidente da Alemanha e sabe muito quem é chanceler da Alemanha. Então, lá é o parlamentarismo mesmo, né? É o parlamentarismo mesmo, não é esse parlamentarismo com um presidente forte que começaram a chamar de semipresidencialismo para disfarçar. Muito bom, é o parlamentarismo raiz, né, para usar um termo. Raiz. Agora, funciona bem, viu, Negrão? Funciona bem, é claro. Tem defeitos, mas funciona bem. E você vê que o espectro lá, Negrão, é claramente definido. Você vê aí, você tem um partido de esquerda, aí você tem um partido social-democrata, você tem dois partidos democrata-cristãos, um na Baviera e outro no resto do país, você tem um partido liberal, que é liberal mesmo, aquele liberalismo clássico, cada indivíduo tem seus direitos e tal. Você tem um partido de direita fascistoide, que é a Aliança pela Alemanha, que é esse partido nazista que você se referiu, que Bolsonaro recebeu aqui, e você tem mais uns 70 partidos, Negrão. Você tem mais uns 70 partidos. Só que esses outros partidos não conseguem representação nos parlamentos. Ele pode até, às vezes, conseguir num parlamento estadual, mas não consegue no parlamento federal, porque nos parlamentos estaduais também tem cláusula de barreira. Mas, muitas vezes, um partido pequeno consegue entrar lá e consegue colocar alguns deputados, mas no federal, basicamente, são eles. Então, você vê que todo o espectro político ele está atendido, né, nessa composição. Maravilha. Vamos, então, combinar o seguinte, Hélio. Nos próximos baús, como você cobriu, né, 2 vezes a eleição alemã e compreende muito como é o mecanismo lá, vamos depois falar sobre esses detalhes, né, lá da Alemanha. Você mencionou no início, aí, por exemplo, que são 700 e poucos, são mais de 100. O Brasil tem 600. Brasil, 513 deputados. Mais 81 senadores. Tá, quase 600, né? Lá são 700 e tantos deputados. O número pode flutuar de acordo com a proporção que os partidos conseguem. É complicado, é um sistema complicado para você definir a presença. Mas são 700. Para a gente fazer, analisando, inclusive,
comparando, né, com essas propostas que volta e meia aparece aqui, sugiro para você a gente fazer os próximos baús aí lá para frente, você trazer essas memórias suas dessa cobertura na Alemanha e a gente entrar em detalhes. Mas vamos agora para o baú do Hélio, falando das eleições de 2002. Hélio, você parou lá quando você já estava quase acertando para ir para a campanha do Roriz, né? Eu parei quando eu fui conversar com o Miguel Arraes, doutor Miguel Arraes, com quem eu trabalhava. Eu contei aqui, né, que eu era editor de uma revista chamada Argumento, que era do PSB, Partido Socialista Brasileiro. Mas eu não era afiliado ao PSB, até por uma recomendação do doutor Arraes. Não, vocês não têm que se filiar ao partido, vocês vão fazer uma revista do partido. Vocês não têm que se filiar. Eu não era afiliado. E eu fui conversar com ele. Eu fazia uma resenha matinal, madrugadal, para o Fernando Lemos, que tinha um contrato aí, não sei como era, com o governo Roriz. Então, eu fazia uma análise da imprensa local diária e passava para eles, que então usavam lá do jeito que eles quisessem. Bom, Negro, aí eu fui convidado para a campanha do Roriz, para a campanha pela reeleição do Roriz. Eu fui convidado para trabalhar nos programas de televisão. Fui convidado para compor a equipe de televisão. Eu vacilei, porque eu sou de esquerda, como eu disse aqui, eu sou de esquerda, fui do PT, tinha sido do PT, e eu vacilei, fiquei naquela vacilação. E havia uma polarização muito grande entre PT e Roriz aqui no Distrito Federal. Mas eu estava tendendo aí, eu falei isso aqui também, eu estava tendendo aí. Por que eu estava tendendo aí, Negro? Primeiro, porque eu estava fazendo uma opção profissional. Como eu falei aqui, eu militei todo o tempo da ditadura. Todo o tempo, assim, a partir de 66, 67, quando eu virei gente, né? Eu virei adulto. Eu militei todo esse tempo, todo esse período, eu integrei uma organização clandestina que queria derrubar a ditadura de um jeito ou do outro. Primeiro achava que era pela luta armada, depois viu que era pela luta de massa, depois pelos movimentos sociais. Então, assim, bom, a ditadura está derrubada. Depois eu me filiei ao PT durante a ditadura e, como eu te falei, eu saí, depois voltei, havia um projeto que era a eleição do Cristóvão Buarque em Brasília. No momento em que eu me desliguei desse projeto do PT, eu resolvi me dedicar à atividade profissional. E, como eu falei, eu constituí uma empresa de consultoria política, consultoria de comunicação, constituí essa empresa, mas dei uma desviada para o Jornal de Brasília e depois para o Jornal do Brasil. Quando eu saí do Jornal do Brasil, eu fui fazer essa revista do PSB. Mas meu projeto era me dedicar àquilo que tinha dado certo, às campanhas eleitorais, aquela coisa. Só que a opção, para mim, era profissional, era de uma atividade profissional e não política. Eu não estava militando politicamente. Então, eu estava atendendo aí porque eu vi ali uma boa oportunidade profissional para mim. E o PT tinha me largado, o PT me hostilizava, o PT tinha, vamos dizer assim, o PT era Cristóvão, né? O PT estava iludido, se iludiu com aquela coisa do Cristóvão, perdeu a eleição e agora iria enfrentar o Roriz de novo. Eu estava atendendo aí. Eu conversei com o Arraes, e o Arraes me disse uma coisa, Negrão, para a qual, infelizmente, eu não tenho testemunho. Aí, quem quiser acreditar, acredite, ou não. Né? O Arraes me disse o seguinte, ele me olhou assim, o Arraes era muito assim, ele fazia, olhava e falou assim, olha, por que você não vai? Eu falei, não, doutor Arraes, estou na dúvida, você sabe, eu sou de esquerda. Né? Não, você deve ir. Roriz é o único político de Brasília que sabe falar com o povo. É o único que sabe se comunicar com o povo. É melhor que você esteja lá com ele, porque, quem sabe, você não consegue influenciá-lo um pouco, para ele perder um pouco desse direitismo dele. Depois é o seguinte, você tem sua vida profissional. Você não está aqui no PSB como militante, você está aqui como um profissional, um jornalista. Você deve ir. Vai trabalhar com turismo. Você não vai deixar de ser quem você é.
porque você vai fazer uma campanha para o Roriz. Aquilo, obviamente, eu já falei, eu estou reconhecendo, eu já estava atendendo aí, é óbvio que aquilo fortaleceu em mim a decisão de aceitar. Mas eu ainda tinha uma questão, Negrão, ainda tinha uma questão. Eu coloquei, olha, se tinha os possíveis pré-candidatos do PT, né? Eu falei, olha, se o candidato do PT for o Magela, estou dentro. Eu acho que o Magela vai fazer um governo terrível, já conheço bem o Magela, sei do que ele é capaz, acompanhei ele de perto, já falei muito dele aqui. Vai ser um governo de direita disfarçado de esquerda, se o governador... Agora, se forem pessoas com quem eu tenho uma relação, como Arlete Sampaio, se for ela candidata, eu não vou. Não vou para a campanha do Roriz, que eu não quero fazer uma campanha contra a Arlete. Embora eu considere que a Arlete não foi totalmente correta comigo quando era vice-governadora. Mas não tem nenhuma mágoa em relação a ela, me dou muito bem com ela e admiro muito a Arlete. Tanto é que era minha candidata à sucessão do Cristóvão. Mas eu acho que faltou ali, não só da parte dela, como todo do grupo de esquerda, uma defesa da minha, não digo da minha permanência no governo, mas uma defesa da minha posição para evitar que a minha demissão se desse daquela maneira desgastante como se deu, de uma semana, 10 dias de desgaste até o desfecho, como eu já contei aqui. Eu falei, se for Arlete, eu não serei. E havia uma perspectiva distante, mas havia, de ser a Maninha, que era deputada na época. Falei, se for a Maninha, eu também não vou fazer campanha contra a mãe de minhas filhas. Não vou fazer campanha contra ela. Além de respeitá-la, não vou fazer campanha contra a mãe das minhas filhas. Não estava casado com ela já há vários anos. Então, coloquei essa coisa, e felizmente foi o Magela. Felizmente para mim, felizmente para o PT. O candidato escolhido foi o Magela. Então, eu fui sem nenhum problema, viu, Negrão? Eu não tinha nenhum problema de estar na campanha, trabalhei ativamente na campanha do Roriz, inicialmente no primeiro turno. Negrão, vai me controlando o tempo, hein? Que eu falo muito. Pode ficar tranquilo. No primeiro turno, eu trabalhava, era uma equipe que eu tinha uma certa proeminência, mas pelo meu passado, era uma equipe que quem coordenava, de fato, essa equipe era o Wellington Moraes, que tinha sido secretário de comunicação do Roriz, tinha sido afastado em função... O Roriz tinha sofrido uma série de denúncias, né? Aí eu tenho até que contar um pouquinho antes, né? Eu estava esquecendo. O Roriz sofreu uma série de denúncias no final do mandato. E ele teve que afastar alguns secretários em função das denúncias, e um deles foi o secretário de comunicação, Wellington Moraes. Aí o Roriz chegou para mim e chegou isso na campanha, mas antes. Ele chegou para mim e falou, olha, você quer ser o... queria que você fosse o secretário de comunicação. Eu estou precisando de um porta-voz. Nós tínhamos recomendado a ele ter um porta-voz. Eu estou precisando de um porta-voz, queria que fosse você. Eu falei, não, eu não topo, não. Eu não topo, não. Aí já é muito. Já é muito. Participar da campanha, tudo bem. Mas aí de ser secretário de comunicação, porta-voz, já é muito. E indiquei para ele o Paulo Fona. Sugeri a ele que fosse o Paulo Fona aceitou e foi. Mas quem coordenava a campanha era o Wellington Moraes. E quem fazia o programa de TV era o Orlando Pacheco, recentemente falecido. Orlando Pacheco, que era irmão do Agnello Pacheco, famoso publicitário brasileiro, que coordenava o programa. E a campanha, assim, era complicada, porque reunia muita gente em torno da mesa, havia muito curioso. Havia o Ricardo Pena, que tinha boas ideias, era quem fazia as pesquisas, mas havia o Haroldo Meira, esse também já faleceu, o Haroldo Meira, que era um publicitário, equipe de publicidade. Era meio tumultuado, sabe? Assim, não era do meu estilo, mas eu não era figura importante ali, não era do meu estilo aquela campanha. E eu e Ricardo Pena, geralmente, a gente estava sempre discordando das decisões que eles tomavam. Geralmente era eu e Ricardo Pena discordavam.
Uma vez até eu fui um pouco arrogante, sabe? Uma vez eu me irritei numa daquelas discussões que eles estavam. É muito curioso, sabe? Assim, ia lá, Ronaldo Junqueira, que não tinha nada a ver com a campanha, participava das reuniões, tinha umas outras pessoas que não tinham atividade nenhuma. Para você ter uma ideia, um deles, uma vez eu discordei muito, chegou para mim e falou assim: você está errado. O papel do consultor não é esse de ficar discordando do chefe. Você deve concordar com o chefe. Eu fiquei surpreso. Eu falei, esse é o contrário. Na minha opinião, é o contrário. O consultor tem que dizer a verdade, ele tem que dizer o que está errado, ele não tem que ficar agradando o chefe. Você vê o tipo de coisa que tinha ali. E uma vez eu fui arrogante, não devia ter sido, fui arrogante. Uma vez eles me encheram, tanto se parecia que eu estava tão errado, que eu falei: olha, gente, vamos lembrar de uma coisa? Eu já ganhei uma eleição de vocês todos aqui. Eu estava me referindo à eleição do Cristóvão. Eu já ganhei uma eleição de vocês todos aqui. Não me subestimem. Mas foi arrogância, não foi legal, não. Eu estou contando isso porque foi o que aconteceu. Ou perda de paciência, né? Então, porque... Não, foi perda de paciência, foi uma arrogância decorrente da total perda de paciência. Uma discussão inútil. E aí, Negrão, a chave de tudo foi o seguinte: Ricardo Perno e eu dizíamos ao Roriz que ele iria para o segundo turno, que ele não ia ganhar no primeiro turno. Porque, imagina, o Negrão, você tinha o Roriz, o Magela, você tinha o Benedito Domingos, que era candidato pelo PPB, você tinha o Rodrigo Hollenberg, candidato pelo PSB, PV, você tinha o Carlos Alberto Torres, do PPS, que tinha apoio do PDT, você ainda tinha ali, teve pouco voto, mas o Orlando Carieiro, do PSTU, e você tinha outros candidatos. Era candidato demais para alguém ganhar no primeiro turno. E a gente via que o PT era forte, o PT estava indo bem na campanha. Então, eu e Ricardo Pérez dizíamos lá: olha, o governador só vai ter segundo turno. Os puxa-saco ficavam dizendo que ele ia ganhar no primeiro turno. Não, vai ganhar no primeiro turno, vai ganhar no primeiro turno, vai ganhar no primeiro turno. E o Roriz acreditava neles. O Roriz achava que ia ganhar a eleição no primeiro turno, o que, obviamente, não aconteceu, né? E a gente tem vários. Eu queria que o Roriz fosse aos debates, queria preparar Roriz para os debates, mas aí eles fechavam questão que o Roriz não podia ir para os debates. Era complicado. Resultado: no primeiro turno, o Roriz, eu estou com os números aqui, o Roriz, que tinha como vice Maria de Lourdes Abadia, que foi eleita federal, distrital, federal, agora é candidata a vice-governador, teve 43% dos votos. O Magela teve 41% dos votos. Foram apenas 25 mil votos de diferença entre Roriz e Magela. Aí depois você teve todo mundo com pouco voto. O Benedito Domingos, que tinha sido vice-governador do Roriz e que tinha brigado, que tinha se candidatado a governador, teve 7% dos votos. O Rodrigo Hollenberg teve 7% também dos votos, ficou atrás, um pouquinho atrás do Benedito Domingos. O Carlos Alberto teve 1,5% dos votos. Mas a verdade é que 25 mil votos apenas, praticamente 2 pontos percentuais, separaram o Roriz do Magela. Aí o Negrão, o Roriz entrou em parafuso. Mas acho que isso aí vai ficar para a próxima, né? Ele entrou, porque ele achava que ia ganhar no primeiro turno. E estava Magela ali no costado dele, ele entrou meio em parafuso, assim, tipo, eu vou perder uma eleição. E ele não estava sabendo que era perder, ele próprio perdeu uma eleição. E aí vem a segunda parte que fica mais interessante. Isso, então vamos deixar a segunda parte para o próximo bate-papo com o Hélio Dolly, próximo baú. Ele estava acreditando nos puxa-sacos, né? Se você acha que assessor é para puxar saco do assessorado, você é o pior assessor do mundo. O assessor tem que colocar a cabeça a prêmio. A verdade é essa: o assessor tem que chegar para o senhor e falar: o senhor está errado. Está errado por causa disso, disso, isso. O cara pega e te demite. Paciência. Você não pode ficar querendo segurar teu cargo mentindo para o assessorado, que você está sendo desleal. Você está sendo profissionalmente errado. E eu estava ali, na campanha do Roriz.
E vou ser sincero, querendo derrotar o Magela, querendo derrotar o candidato do PT. Lamento. Sem perder 1 milímetro de minhas convicções políticas, viu, Negrão? Sem perder 1 milímetro. Estava sendo um profissional, né? E o próprio PT, que ficava me desancando, o próprio PT tinha lá o Duda, né? O Duda na campanha, o Duda que tinha feito campanha para o Maluf, depois fez campanha para o Lula, fazia campanha para... Esse eles aceitavam, o Duda Mendonça eles aceitavam, outros eles, como depois aceitaram o João Santana. Agora, eu não podia fazer campanha, não podia fazer. Eu queria ser um profissional dessa área. Mas é interessante isso, olha, que comigo também aconteceu muito parecido, né? Então, eu, por exemplo, fui do PCdoB, como eu já falei aqui várias vezes, durante quase 4 décadas, e durante esse período me oferecia para ajudar na campanha, e às vezes oferecia voluntariamente, ninguém me aceitava, não, assim, ignorava, né? Mas aí vinha alguém da centro-esquerda, da direita, da centro-direita, me chamava e, profissionalmente, eu ia, eu ia trabalhar, né? Inclusive campanha contra o próprio PT. Mas isso é outra história, e isso aqui é o baú do Hélio, bate-papo com ele, não com o João Negrão. O João Negrão... Posso contar a sua história também. Antes, no finalzinho, sempre dá umas pinceladas, mas é isso, mas depois eu vou contar também. Você que nos assistiu aí, muito obrigado, Hélio. Não esqueça aí de inscrever, né, no nosso canal aqui, dar o joinha, essas coisas todas aí que ajudam a impulsionar aqui o nosso programa. E a gente volta na quarta-feira. Valeu, Hélio, um abraço. Um abraço.